médico que virou o cozinheiro da casa só para diminuir o sal da comida. Um biólogo que mudou de vida por causa de uma previsão. Um estudante que se libertou de uma doença considerada incurável. 3 histórias de vida, 3 vitórias brasileiras na luta contra essas doenças que se tornaram epidemia mundial, a hipertensão e o diabetes. Será que Humberto está curado do diabetes? Essa pergunta ainda não pode ser respondida, mas ele não toma um remédio e tem uma vida igual a de qualquer outro jovem nessa idade. Poderia ser muito diferente, mas um tratamento com células-tronco, desenvolvido pela USP de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, fez com que o pâncreas desse estudante voltasse a produzir insulina, algo considerado impossível até bem pouco tempo atrás. Há quase 6 anos, Humberto está livre das injeções. Eu tinha dentro de mim uma confiança muito grande que ia dar certo. Meus pais eles ficaram meio receosos e até por ser menor eles precisavam assinar um termo porque corre risco de vida. Mas eu tinha para mim que eu tinha que fazer isso. Humberto e mais 24 voluntários se submeteram a um tratamento criado em 2003 pelo professor Júlio Voltarelli. O médico, um dos maiores pesquisadores de células-tronco do país, morreu no ano passado. Atualmente, o projeto é conduzido pela equipe do endocrinologista Carlos Eduardo Cury. Todos os voluntários sofriam de diabetes do tipo 1, aquele que costuma aparecer na infância ou na adolescência, tornando o paciente dependente de insulina. Humberto tinha 17 anos quando recebeu o diagnóstico de diabetes e logo depois entrou para o projeto. Estava num processo de vestibular, então eu carregava uma garrafinha d'água. E eu estava bebendo muita água, indo muito no banheiro, sentia diferença na visão, que eu uso óculos. E eu achei estranho, e até então eu não sabia nem o que era diabetes. O estudante mora em Ribeirão Preto e tinha todas as condições para participar da pesquisa. Minha mãe falava, eu acho que não tem necessidade de você passar por tudo isso, até porque tem um processo de quimioterapia que é muito forte, sendo que você consegue conviver com essa doença. Mas Humberto decidiu não seguir os conselhos da mãe. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O pâncreas é atacado pelo próprio sistema imunológico do organismo. Por isso, deixa de produzir insulina. Para fazer com que o pâncreas volte a fabricar a substância, os médicos primeiro retiram células-tronco da medula do próprio paciente. Depois, o voluntário passa por quimioterapia para desprogramar o sistema imunológico. Em seguida, as células-tronco são reintroduzidas. Quando isso acontece, o pâncreas volta a funcionar, produzindo insulina. Os médicos não fazem previsões, não sabem dizer ainda por quanto tempo o pâncreas vai continuar produzindo insulina. Dos 25 voluntários, 3 não alcançaram o objetivo, mas outros 22 conseguiram uma significativa melhora de vida. Dos 22 pacientes, vários deles voltaram a usar insulina, mas apenas em uma dose ao dia, o que também é uma grande vantagem, tendo em vista que o tratamento usual são 3 ou 4 injeções de insulina por dia. E temos pacientes, como Humberto, que está livre de insulina até hoje e não precisa de usar esse hormônio. Pode ser que ele precise, mas ele está livre até hoje. Mas o paciente tem que fazer a sua parte. A vida de excessos na alimentação e sem cuidados com o corpo precisa acabar. A tal mudança de vida, sempre tão falada pelos médicos, começa assim, com exercício físico. Pode ser uma caminhada, uma corrida. A dica é achar uma atividade que traga prazer. Para mim, é a bicicleta. O importante é dar ao corpo o que ele mais precisa, o movimento. E foi a isso que Humberto se agarrou, malhando na academia, correndo no parque e caprichando na alimentação. Ele pretende dar ao corpo condições para se manter saudável. De quebra, Humberto ainda descobriu um jeito de se livrar da tensão e diminuir o estresse. E
E o nosso biólogo que mudou de vida só por causa de uma previsão? Previsão científica. Adelson é um dos poucos brasileiros que podem dizer com certeza que teria hipertensão no futuro. Graças a um simples exame de urina descoberto pelos pesquisadores da Escola Paulista de Medicina. Com o resultado positivo, o biólogo não perdeu tempo. Prefiro hoje investir o que eu tenho fazendo exercícios físicos na medida do possível, né, do que lá na frente acabar comprando medicação, né, contra a hipertensão ou outra doença. Para chegar a esse exame pioneiro, que já tem patente mundial, essa médica passou 30 anos pesquisando. Ela percebeu que a urina de algumas pessoas tem uma determinada enzima com um formato diferente e que essa diferença está relacionada ao futuro desenvolvimento da hipertensão. A própria doutora Dulce se submeteu ao teste e viu que tem predisposição a se tornar hipertensa. Então eu procuro fazer exercício, alimentar bem, uma série de... Tenho uma qualidade de vida boa. E eu estou com 60 anos e ainda sou hipotensa, ainda não desenvolver hipertensão. Já no ano que vem, a equipe da doutora Dulce Casarini quer lançar um kit bem simples para exames de laboratório. Assim, qualquer pessoa poderá saber se tem tendência a desenvolver a doença. Para evitar a hipertensão, o primeiro passo de Adelson foi tirar o saleiro da mesa. De repente eu vi que tudo tem sal, sabe? Na margarina tem sal, em todos os produtos alimentares tem sal. O sal é o grande vilão, né, da hipertensão, né? O mar sempre foi o grande fornecedor de alimentos. Os peixes e algas marinhas fazem parte da história da humanidade. O sal também é um alimento importante, mas hoje é usado em grandes quantidades, principalmente pelo brasileiro. Um perigo para a saúde. É preciso saber dosar a quantidade para dar gosto à comida e, ao mesmo tempo, respeitar os limites do organismo. Nessa hora, vale o ditado popular: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. As mãos que preparam o peixe com tanta habilidade são do médico Maurilo Leite Júnior. Agora a gente distribui o coentro, pedacinhos pequenos, picotados, sobre a superfície, como está o alho, né? O doutor Maurilo adora cozinhar. Aprendeu a combinar os temperos. O coentro casa muito bem com qualquer fruto do mar, né? Mas nem sempre foi assim. O médico só se interessou pela culinária quando descobriu que ele próprio era um hipertenso. Ao receber o diagnóstico, a doença já havia causado uma pequena lesão nos rins. Com o susto, vieram as mudanças. Além do remédio, mais esporte e menos sal. Aí também não vai sal, né? Não, jamais. Não precisa, né? Não precisa, não precisa. Eu coloco o queijo até para fazer esse balanço, né? Porque o sal do queijo vai estar complementando aqui. E esse queijo já tem sal, né? Já tem sal, tem bastante sal. Em todos os pratos, a falta de sal é compensada com temperos diversos. Essa salada a gente pode incluir algumas coisas tipo orégano, bota um manjericão, às vezes um pouquinho de hortelã. Um pouco de azeite extra virgem. O azeite, ele tem uma característica também de aumentar o HDL, o chamado bom colesterol. E a gente deve usá-lo sempre. E o salmão está pronto para ir ao forno. A família inteira aderiu à dieta sem sal do Dr. Maurilo. O filho Daniel era muito pequeno quando a mudança aconteceu. Por isso, não estranha. Mas é importante dizer, como eles também frequentam restaurantes, acaba havendo um equilíbrio. Se você fizer uma média ao longo do dia, a tua carga de sal
vai ser menor em relação à maioria da população que come sal em casa e come sal na rua. Então esse é o racional. As mudanças deram certo e o Dr. Maurilo conseguiu se curar da lesão nos rins. Um exemplo que passa a seus pacientes. E isso é importante para o paciente, ele não está sozinho nisso. Os médicos também têm hipertensão, né? E as pessoas podem se tratar e serem felizes com esse tratamento. É importantíssimo para qualquer pessoa, hipertensa ou não, estar atenta. O sódio é o principal componente do sal. Os médicos recomendam no máximo 5 gramas de sal por dia. Isso corresponde a 2 gramas de sódio. Mas os brasileiros costumam ingerir muito mais, às vezes até sem saber. Nos alimentos industrializados, os rótulos indicam a quantidade de sódio e não de sal. Mas para ler alguns rótulos, só com uma lupa. Só esse saquinho de biscoitos tem 4 gramas de sódio, o dobro da quantidade máxima recomendada para um dia. Detalhe, esse biscoito é vendido como produto natural. O Ministério da Saúde quer baixar o teor de sódio nos alimentos industrializados. Enquanto isso não acontece, cabe a nós evitar exageros e buscar comidas mais saudáveis. Olha só que beleza o salmão do Dr. Maurilo. Eu acabei sendo convidada para o almoço. Olha, realmente o sal não faz falta. Doutor, o senhor está de parabéns, viu? Sabe cozinhar muito bem, a comida está deliciosa, ótima. A ajuda da minha esposa também é fundamental. E o apoio do meu filho, sempre apoiou eles.